Você conhece a Ordem dos Advogados do Brasil? Sabe o que a OAB faz por você, cidadão? Conhece tudo o que ela fez pelo seu país nestes 80 anos? Não. A OAB já nasceu trazendo em seu DNA a marca da liberdade. Enquanto o Brasil vivia mudanças profundas na sua estrutura, deixando para trás a velha república, surgia a Ordem dos Advogados do Brasil. Durante o Estado Novo, quando as garantias constitucionais foram suspensas, Sobral Pinto, um dos maiores advogados brasileiros, defendeu de forma brilhante e inovadora os líderes comunistas Luiz Carlos Prestes e Arthur Welter. E assim deu início à trajetória da OAB, que ficaria marcada por sua atuação política coletiva, sempre em defesa da democracia e do cidadão, ao longo destas 8 décadas. A advocacia, na verdade, como hoje nós a conhecemos, ela nasce no Brasil em 1930. Nós somos uma profissão regulamentada e que tem um código de ética. A OAB tem, entre suas prerrogativas, diversas funções que extrapolam a mera representação profissional, a mera representação corporativa, a mera relação do advogado com o seu cliente. A OAB já nasce, sob o signo, de um momento importante da vida brasileira, e isso vai marcar a trajetória dela dali para frente. Em 42, a Segunda Guerra explodia no mundo todo. No Brasil, navios eram bombardeados. Getúlio Vargas era deposto e a Assembleia Constituinte tomava posse. A OAB criticava duramente a guerra através de moções enviadas ao Congresso e apoiou formalmente a nova Assembleia como parte de um processo político mais livre. Nos anos 50, o Brasil caminhava a passos largos para o estabelecimento da democracia. Com a posse de Kubitschek, chegava também a promessa do grande desenvolvimento. A OAB ganhava força e crescia como entidade independente. Em 58, na primeira Conferência Nacional, foram traçados novos caminhos, onde a busca da excelência passaria a ser uma constante na profissão. O Brasil crescia velozmente quando os militares deram um golpe e aprovaram o AI-5. A OAB rapidamente se mobilizou para aprovar a moção que garantia o livre funcionamento de todos os poderes da República. Redigiu um novo estatuto onde se comprometia a defender a ordem jurídica do país. Atuou incansavelmente para que advogados perseguidos pudessem voltar a exercer a profissão. Protestou contra atentados e perseguições. E se empenhou inteiramente para a instalação do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos violados pelo novo regime. O abuso foi demais e nós conseguimos fazer com que a OAB se voltasse para a defesa dos direitos humanos em geral e das prerrogativas do advogado. Desde então, a partir de 69, 70, a OAB vem sendo um modelo de instituição. Ninguém vive sem um poder chamado judiciário. E sem o advogado não existe poder judiciário. Ele é uma parte necessária, atuante. Nada pode ocorrer na justiça sem a participação do advogado. Portanto, ele é parte integrante de um poder. Se não fosse a OAB, eu acho que tudo seria pior na sociedade. A década de 70 começou com desaparecimentos de personalidades engajadas contra a ditadura, como a do jornalista Vladimir Herzog. Enquanto o AI-5 não era revogado, a OAB se posicionava de forma contundente na defesa dos direitos humanos e das prerrogativas dos advogados até conseguir a anulação do Decreto 74.000 de Geisel, onde reafirmou sua autonomia política. Em 78, através da Declaração de Curitiba, a Ordem repudiava mais uma vez o estado de exceção e clamava pela anistia ampla, geral e irrestrita e o fim dos atos institucionais. Uma vitória conquistada pouco tempo depois, em 79, quando a anistia foi declarada em todo o país. Nos anos 80, o cenário político brasileiro voltou a ficar violento. O atentado ao Rio Centro em 81 e a carta-bomba que vitimou a funcionária Lida Monteiro da Silva dentro da própria OAB
foram determinantes para que a Ordem se unisse em novas ações coletivas. No Conselho Federal, o presidente da OAB, Seabra Fagundes, conseguiu instalar a Comissão Nacional de Direitos Humanos. Já o Congresso Nacional de Advogados se proclamou a favor da nova Constituinte em 83. Liderado pela OAB, o movimento Direta Já crescia em todo o país. E nem o incêndio criminoso na sede em Brasília conseguiu deter a democracia. Em 88, a OAB passou a ser guardiã legítima da Constituição com poderes de ação de inconstitucionalidade. Mais um capítulo vitorioso nas páginas da história da democracia brasileira, escrito pela OAB. A atuação da OAB foi fundamental neste processo. Nós defendimos a tese que aconteceu da criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, livre, soberana e democrática. No início dos anos 90, a OAB liderou a campanha Vigília pela Ética Política. O grande advogado Evandro Lins e Silva, defensor de mais de 1.000 presos políticos, entrou com o impeachment do presidente Fernando Collor. Collor renunciou, mas a luta pelos direitos humanos ganhava novo fôlego com o massacre do Carandiru. A OAB repudiou publicamente a ação da polícia e aumentou a defesa das garantias individuais. Quando interesses particulares se uniram em prol da reforma do texto constitucional, a OAB prontamente interveio e se posicionou contra. Em 96, a Ordem protagonizou uma grande campanha pela ética nas eleições municipais e pelo voto consciente em todo o Brasil, a mais importante ferramenta de democracia do cidadão. Nos anos 2000, a OAB comandou o projeto de reforma política. Cada vez mais participativa e próxima dos vários setores da sociedade, a OAB apoia diversos movimentos pelas liberdades individuais e coletivas, aproximando-se dos estudantes, das mulheres, dos homossexuais e de todas as vítimas da violência. Dá seu apoio incondicional à liberdade de expressão e termina a década se aproximando ainda mais da população carente através da abertura de postos avançados em diversas comunidades. Em 2010 começa com a população pedindo mais verdade e transparência. E a OAB dá início à campanha Memória e Verdade. Uma campanha para relembrar os heróis anônimos que se opuseram à ditadura e perderam suas vidas. Sempre empenhada na defesa ambiental, a OAB elabora o documento pelo veto do novo Código Florestal que Dilma aprova. Durante a Rio+20, a OAB tem participação contundente e debate os principais desafios do judiciário brasileiro para a próxima década. Essas questões ligadas à memória, né, à verdade, essas questões decorrem de episódios da história brasileira em que nem sempre, né, eram marcados pela democracia. Há pessoas que acham que não se deve tocar nesse assunto. Mas nós temos ainda aqui lacunas na nossa vida institucional, na história do Brasil, que precisam ser preenchidas. Os países, para serem bem educados civicamente, não devem colocar para debaixo do tapete as mazelas que por um dia passaram. Então, para que nós consolidemos a nossa democracia, é importante conhecer a verdade, é importante conhecer a história e é importante não esquecer. A nossa democracia deve muito à Ordem dos Advogados do Brasil. A história da OAB, mais do que significar a história do nosso país, é a representação da história de cada um de nós cidadãos brasileiros. É o registro das vitórias conquistadas arduamente pela nossa sociedade e que são celebradas por seus indivíduos. A OAB tem orgulho de ser parte do que o Brasil é hoje. Parabéns, OAB! E que venham mais 80 anos de liberdade e democracia pela frente.